a palavra agora ao Juan, que vai expor sobre Kardec, que Jesus, os bons espíritos, e por que não, né, o próprio Kardec o intua nesse instante. Boa noite, meus amigos. Que essas vibrações iniciais das nossas palavras sejam realmente de agradecimento a Allan Kardec, a Jesus, a Deus, acima de tudo, para que possamos estar com um pensamento bastante claro e buscar compreender sobre a importância de nós fazermos as nossas reuniões no mês de outubro em comemoração ao codificador da doutrina espírita, Allan Kardec. Então, na noite de hoje, nós vamos conversar um pouco, pensar um pouco sobre esse espírito. Como todos nós, o espírito Allan Kardec, que nasceu em 3 de outubro de 1804, ele trouxe, dentro da visão dele, como um espírito reencarnante, uma proposta reencarnatória que todos nós também trazemos. Todos nós, espíritos que reencarnamos, trazemos uma proposta de progresso, de avanço moral, espiritual, das nossas necessidades específicas. E na visão desse bondoso espírito, Allan Kardec, onde o seu nome de batismo, até muito interessante, às vezes existe uma certa dificuldade em avaliar o nome de batismo de Allan Kardec, que em uma questão era colocada inicialmente como Denisard Hippolyte Léon Rivail. Esse era o nome que está inscrito na certidão de nascimento, aliás, de nascimento de Allan Kardec. E nessa certidão de nascimento, Allan Kardec, com os seus pais, que eram protestantes, já vinha trazendo aquela visão do protestantismo em relação aos conceitos da própria igreja à época. Esse próprio espírito, Rivail, né, dentro da visão dele como jovem, sempre buscando as questões do conhecimento, sempre olhando as estrelas, sempre aprendendo com sua mãe as primeiras letras. Esse espírito, na sua juventude, queria muito trazer a visão desses conceitos da educação e começou a fazer os estudos dele no Instituto de Yverdon, com Pestalozzi. Pestalozzi, naquela época, trazia o desenvolvimento, como todos nós temos no entendimento da educação dos dias de hoje, todo um desenvolvimento de ideias em torno do processo de educar nas escolas. E o senhor Rivail, o jovem Rivail, foi então fazer os seus estudos em Yverdon com Pestalozzi. Dentro daquele processo do estudo, ele também dava a sua grande parcela, como na proposta que ele teve da reencarnação, da própria educação. E ele dava a sua colaboração, porque quando o Pestalozzi tinha que se afastar, se ausentar do instituto, passava, depois de alguns anos, né, passava para o senhor Rivail a autorização de dar continuidade nos estudos, a autorização de dar a diretriz, a administrar o instituto na ausência de Pestalozzi. Tamanha era a dedicação desse jovem Rivail, dando ali a colaboração nos seus 21 anos, dando ali a colaboração como também um professor já no instituto. Quando ele fez 22 anos, ele se afasta do instituto e começa a perceber aquela grandiosidade do Instituto de Yverdon, que pudesse também ser colocado na França. E dentro dos conhecimentos dele, buscando levar o entendimento da educação, o senhor Rivail, ele mentaliza uma proposta de um instituto próximo ao instituto que Pestalozzi tinha lá na França. E com o tio dele, irmão de sua mãe,
ele começa a buscar com o tio a ideia desse instituto e o tio financia esse instituto junto com ele. E ele dá toda a sua vida trabalhando, né, toda a sua juventude, se dedicando para que ele pudesse ser uma realidade. Já nessa idade, com 22 anos, ele começa a idealizar a proposta de uma educação mais segura para a parte pública, né? Ou seja, no próprio Estado, a educação ainda tinha aquela visão do domínio da igreja. E ele queria colocar uma educação pública com uma certa segurança e onde, quando ele lança um pequeno livreto falando sobre educação pública, ele fala que era importante a educação moral nas escolas, que era o método que Pestalozzi trazia no seu instituto em Yverdon. E dentro dessa visão, ele colocou nesse pequeno livreto que o senhor Rivail lançou em 1828, ele colocou lá a questão de, para se ter um bom homem na educação, é preciso educar o espírito. Já a visão dele, jovem, em 1828, já com o pensamento dele, com 24 anos de idade, observando que a educação era o foco dele como espírito encarnado. Até então, não se ouvia falar das mesas girantes, né, desses fenômenos que não aconteciam com grande desenvolvimento. Até aconteciam, mas com certeza bem mais reservado, como aconteceu em toda a época, em todos os tempos. Os fenômenos físicos sempre aconteceram e acontecem nos dias de hoje também. Então, o senhor Rivail, observando aquela procedência do tio, que era muito ligado aos jogos, percebeu que o tio estava trazendo o instituto, que ia muito bem, levando a cultura, né, levando a arte, levando a educação de uma forma mais aberta, de uma forma a sentir, perceber a necessidade daqueles que chegavam no Instituto Rivail para alcançarem a formação intelectual. Mas o tio era muito ligado aos jogos e perdeu parte, né, dos seus bens, né, que o Instituto estava em nome do tio também, perdeu parte dos seus bens com os jogos e, tendo que quitar suas dívidas, o senhor Rivail teve então que vender o Instituto e pagar as dívidas do tio e retirar ali o que era necessário para ele. Nessa época, já um pouco desiludido, não sabendo mais o que fazer, o Instituto estava indo bem, ele encontra a Amélie Baudet, também uma professora da primeira classe, né, do primeiro mecanismo de estudo daquela época. Hoje seria o ensino fundamental, né, ou o primário, mais antigamente. Encontra a Amélie Baudet, que tinha 9 anos mais velha do que ele, também segura, uma pessoa alegre, forte, confiante, e eles se estimulam na ideia da educação e começam a proporcionar uma educação que não fosse somente aquela trazida na escola, mas uma educação da reforma do conhecimento, nas dificuldades do próprio aluno. Começam a fazer ensinos em casa de aritmética, de geometria, a matemática aplicada, né, astronomia, química, física. Eles tinham conhecimento sobre essas matérias e também entendia muito bem os idiomas, como o alemão, o inglês, o espanhol, o holandês. Trazia a visão do ensino das línguas também, mostrando a importância da comunicabilidade. Essa visão de Allan Kardec, de Amélie Baudet, fizeram com que eles se promovessem através de vários recursos, métodos de estudo na França, que servem até hoje como organização para os ensinos universitários e de ensino médio na França. Então nós fomos vendo aí a formação do espírito, né, que reencarna, que tem uma missão, que tem uma proposta, que tem um objetivo, que tem uma programação para a sua existência. E ele conseguiu isso até 1848, 1849, já vivenciando, sendo conhecido
na França como um grande educador. A sua palavra já tinha movimento, tinha força diante da visão dos homens. Vemos aí a importância de que isso pudesse acontecer para que esse homem, esse espírito encarnado, no mecanismo natural, na humanidade, na França, na época da iluminação dos conhecimentos, ele pudesse ter essa palavra segura e quando a sua voz viesse ser trazida junto aos homens, ela tivesse peso, ela tivesse força, porque os homens o viam na educação como uma pessoa firme, segura, honesta, correta. Olha só a prova que o Espírito vai tendo que passar para dar a sua parcela, a sua colaboração. Todos nós também passamos por isso. Nós ficamos olhando o senhor Rivail, Hippolyte Léon Denisard Rivail, afinal, né, o nome dele passa a ser Hippolyte Léon Denisard Rivail quando ele se casa, porque antes era Denisard Hippolyte Léon Rivail. E esse nome, trazendo para ele uma nova forma de se apresentar, conhecido na França, ele ouve falar em 1848, em 1849, sobre alguns fenômenos, mas não se importa com isso. Ele pesquisava muito o magnetismo. E nessa volta de 1848, 1850, nos Estados Unidos, aconteciam os fenômenos dos raps, que eram pancadas, batidas que aconteciam nas paredes, nos móveis. E naquela época, estava acontecendo em Hydesville, nos Estados Unidos, uma família que chamava a família Fox, onde umas meninas começaram a perceber movimentos e batidas em sua casa. Eles também eram protestantes, os pais protestantes, e essas meninas lá, junto com a mãe, começaram a fazer pergunta para aquele fenômeno que aquelas pancadas aconteciam. Se ele era um espírito, se ele tinha morrido, o que tinha acontecido com ele. E nessa época, o espírito, em 1848, o espírito começou a se comunicar ali, dar-lhe aqueles movimentos. E representando, através daquelas pancadas, uma batida, o sim, duas batidas, o não. Uma batida para a letra A, duas batidas para a letra B. E através dessas pancadas, o espírito disse qual era o nome dele, que ele tinha sido um caixeiro viajante, tinha passado por ali, havia desencarnado, assassinado, retiraram dele um valor, disse para ele que encontrariam o corpo dele naquela casa, né, que ele tinha sido enterrado ali. Existia uma caixinha onde poderia reconhecer o corpo dele como uma lata, uma caixa específica que estaria junto com ele, que também havia sido enterrado. Então, a nível daquela multidão que já estava lá, né, em Hydesville, observando aqueles movimentos, os fenômenos físicos acontecendo, foram cavar o local. Escavaram o local, isso nos Estados Unidos, e não acharam nada. Não encontraram nenhum homem morto lá. 10 anos depois, quase 10 anos depois, em 1854, foram fazer uma reforma na casa. A família já tinha saído daquele local, até o local ficou sendo como uma casa mal assombrada. Muitos filmes aí, né, foram lançados depois nos Estados Unidos, né, em relação a essa casa mal assombrada. E em 1854, quando fizeram uma reforma, derrubaram uma parede. E quando derrubaram a parede, estava lá o corpo do homem enterrado, sim, mas não no chão, mas na parede da casa. E tinha caixa, como foi informado, observaram que era o caixeiro viajante, encontraram a identidade dele, e todos os jornais dos Estados Unidos, até em microfilme pode-se encontrar, relataram o fato. E aquela família novamente foi assediada, e as meninas foram então, sim, muito pesquisadas em torno desses fenômenos, e começaram a observar que esses fenômenos não só aconteciam lá nos Estados Unidos, mas em vários lugares. Então, na Inglaterra, na Alemanha, no Brasil, na França,
e esses fenômenos foram acontecendo, todo mundo ficou sabendo desses fenômenos, também foram se movimentando esses fenômenos na França. Os fenômenos físicos, os raps, os movimentos das mesas que se balançavam, portas que batiam, eram os espíritos chamando a atenção, fazendo com que as pessoas percebessem que eles estavam lá, que eles não tinham morrido, que eles estavam vivos, só não tinham um corpo físico. E que através de algum efeito, através de algum mecanismo, esses espíritos podiam se comunicar. Então, nessa época, o senhor Rivail, o Allan Kardec, o senhor Rivail, ele pesquisando sobre o magnetismo, estudava muito sobre Mesmer. Mesmer já havia trazido uma informação sobre a força do magnetismo, que o magnetismo havia condições até de auxiliar, de curar, de beneficiar pela força do magnetismo, né, as pessoas que hoje nós temos os passes que são dados nas casas espíritas. Então, Allan Kardec estudava, o senhor Rivail, naquela época, sobre esse efeito do magnetismo, que é uma forma física, humana, como o magnetismo do ímã, que faz com que um metal se desloque de um lugar para o outro, por efeito das ondas, das correntes magnéticas, que a física hoje explica muito bem. Então, o senhor Allan Kardec, o senhor Rivail, estudando sobre tudo isso, ouve falar das mesas. O senhor Fortier, era um amigo dele, falava sobre as mesas. As mesas estão se movendo, esses fenômenos estão acontecendo. O senhor Rivail, então, não acreditou. Ora, isso é natural, isso é efeito do magnetismo. Ele era muito cético, pais protestantes, ele não tinha uma direção específica religiosa, apesar de ter muita segurança em Deus, no amor divino, mas não se vinculava especificamente a uma religião. Mas um homem de cultura, né, um homem de ciências, né, trazia aquela visão, observando o senhor Fortier, que era um homem sério. Isso em 1854. Em 1855, o senhor Carlotti, que era um outro amigo dele, que também era muito entusiasta, falou sobre isso. Olha, eu conheço um local onde está acontecendo isso. Contou o caso de uma família, onde nessa família os movimentos, as mesas se moviam. Vamos lá conhecer. E ele disse assim, bem, espera aí, você está me dizendo então que as mesas estão respondendo as perguntas? Sim, elas respondem, nós fazemos as perguntas e as mesas respondem a gente as perguntas. E ele achou isso muito estranho. Naquela época não eram somente as pancadas que aconteciam desde 1848. Já eram também os movimentos das cestas. Eles amarravam um lápis, uma pena, né? Naquela época não existia um lápis específico, era uma pena com algum elemento de tinta e sobre uma cesta, como se fosse uma cesta de vime hoje, nossa, amarrava ali e colocava uma ardósia, uma pedra, e os espíritos movimentavam, em vez de movimentar as mesas, né, movimentavam aquela ardósia, movimentavam aquela cesta. Então a cesta ia se movimentando e a ardósia também fazia um certo movimento. E aquela pena ali, com a tinta, começava o quê? Fazer um rabisco específico. E através desse rabisco, a ardósia ia fazendo movimento, a cesta também ia fazendo movimento, e o lápis, ou seja, a pena, não saía de cima do papel da ardósia. Então, quando tirava depois do fenômeno, ficava aquela coisa um pouco desconexa, não tinha ponto, não tinha vírgula, não tinha nenhuma estrutura, né, de uma formação de um texto. Então, era sempre em volta, em círculos assim, para não ficar escrevendo em cima, né? Ia escrevendo como se fosse em círculo. Então, tinha que ficar observando o que estava escrito ali. E o senhor Rivail pegava aquele material e começava a fazer análise de pesquisas, vendo ali que existia um fenômeno que estava por trás daquilo. Ele não só, quando convidado na casa da família Baudin e da senhora Planet-Mazon, ele não só observava aquele fenômeno, mas também pesquisava, anotava, olhava o texto, dizia que ali tinha uma frase mais adequada, que era possível organizar algo mais seguro diante daquilo.
Então começou a estruturar também perguntas. Podemos fazer algumas perguntas? E ele começou a fazer perguntas mais seguras. As pessoas naquela época faziam perguntas assim: vou me casar? Quantos filhos vou ter? Né? Marido está traindo? Não é isso? Vou ganhar em alguma coisa? As perguntas de hoje também seriam as mesmas, né? Perguntas fúteis, assim, mas na questão da brincadeira, os salões de festas sempre tinham esses movimentos. Se existisse um médium, lá estava aquele grupo se organizando e utilizando aquele mecanismo para essas questões. Até então não tinha livro dos espíritos, não tinha essa estrutura que nós temos hoje, mas os espíritos se manifestavam, independente de qualquer coisa, como sempre se manifestaram. E o Senhor Rivail ali, um grande educador, conhecimento de método de estudo, conhecimento de método experimental, conhecimento de método, né, da própria linguística, da manhêutica, buscando as ideias lá anteriores, naquela forma de retirar do espírito, fazer surgir do espírito ideias melhores através de perguntas também seguras. E ele vai estruturando através de perguntas filosóficas, científicas, perguntas de estruturas a nível de organização moral, social. Ele vai trazendo uma visão muito intensa com os espíritos. E aquele começo com aquela família ali, os espíritos que se manifestavam eram espíritos assim meio grosseiros, espíritos que se sentiam assim ligados às pessoas pelas próprias perguntas das pessoas. Mas quando o senhor Rivail começou a fazer as perguntas com aquela visão, um espírito deu uma comunicação dizendo assim: não, nós não podemos responder essas perguntas, porque esses espíritos inicialmente não tinham conhecimento para responder. E o espírito Zéfiro falou para ele: olha, tal dia, tal horário, nós estaremos dispostos junto a você com outros espíritos para responder essas perguntas. Então ele marcou lá, toda terça-feira, às 20 horas, uma reunião junto à senhora Plenemazon e também à família Boldan para fazer aquelas perguntas coerentes, seguras, necessárias a essa visão. E assim foi fazendo durante todo esse período, começando às terças-feiras e aumentando com o tempo para que aquelas informações pudessem ir sendo trazidas. E ele só não olhava isso porque também viu que aquelas médiums ali poderiam ter certo conhecimento, e eram meninas de 15 anos, como na família Boldan, a senhorita Jafé, a senhorita Aline, tinham 15, 16 anos. A irmã Dufour, que hoje todos nós conhecemos aí como obras desse espírito que tem trazido aí Reforma Íntima, Sem Martírio e tantas outras obras psicografadas. Esse espírito, quando encarnado, aquela época com Kardec, esse espírito era jovem, encarnado lá, uma menina de 15 anos, e essa jovem trazia, pela visão dos espíritos superiores, essas informações. Então ele perguntava a mesma coisa para uma médium, a mesma coisa, aquele mesmo espírito para outra médium, e a mesma coisa para um terceiro médium. Como também fazia pergunta a médiums que já estavam aí, lá na Inglaterra, na Alemanha, mandava pergunta para outros países, para que aqueles médiums também respondessem aquelas perguntas, e observando questões por experiência, reunindo as informações, fazendo um denominador comum da ideia dos espíritos. E alguns espíritos até respondiam que aquela pergunta que já havia sido feita, quando ele fazia a mesma pergunta por um médium na Inglaterra, e o espírito dizia, por intermédio do outro médium: já lhe respondemos isso na pergunta X. Então, caracterizando o quê? A universalidade das informações. Não era somente um homem, uma pessoa que estava tendo condições de informar. Eram os espíritos que estavam ali trazendo a parcela deles por uma visão de progresso, de uma educação não somente material, transitória da nossa vida física, mas uma educação do espírito, uma educação do nosso ser, nós como espíritos inteligentes, avançando, progredindo a cada existência. Então a visão era essa, e para ser essa visão não poderia somente ser por um homem. Os próprios espíritos informaram Allan Kardec
que se fosse somente por um homem, se esse homem viesse a falir, tudo se acabaria. Então as informações tinham que vir pelos espíritos, por vários homens, por todos aqueles que são chamados médiuns, por todos nós que somos médiuns e que estamos entendendo esses conceitos nos dias de hoje. E dentro dessa visão foi formulado 501 perguntas. Então, de 1854, 55, especificamente, como ele fala, né, a 3 de maio de 1855, numa terça-feira, às 20 horas, ele dá início a esse procedimento de perguntas com eficácia de estruturação. Trabalha aí durante 2 anos, né? Em 1857, ele lança, a 18 de abril de 1857, o Livro dos Espíritos, esse que nós temos em nossas mãos. No Livro dos Espíritos, a primeira edição, tinham 501 perguntas. E nessa obra aqui, que é lançada após ele ter desencarnado, é lançada pela esposa dele, Amélie Baudet, e um amigo, nessa obra aqui fala sobre o programa dele, a inicialização dele com a doutrina espírita. São manuscritos dele que ficam guardados e só depois que ele desencarna que é colocado em uma obra. E ele fala das grandes lutas dele, como também fala da questão da formação dessas 501 perguntas. E ele fazendo pergunta ao espírito de verdade, essa falange de espíritos, esse grupamento de espíritos que respondiam essas perguntas, eles não davam o nome deles, diziam que era um espírito de verdade, porque ali estava sendo revelada a verdade. Então ele perguntou, devemos já lançar, né, a primeira edição em 1857, já devemos lançar com essas perguntas que temos? E os espíritos disseram, não, você tem que resumir essas perguntas, porque ele recebia muitas informações de outros médiuns. Perguntas de espíritos se manifestavam no mundo todo, não era só com ele. Ele recebia tudo isso e ia o quê? Codificando, organizando. E os espíritos superiores disseram, não, você tem que pegar boa parte disso e fazer um resumo. Ou seja, tem muita coisa que não serve, não é? Tem que colocar as coisas com objetivo de progresso, com objetivo de estrutura para o surgimento de uma visão da vida espiritual. Então, o senhor Allan Kardec começou a fazer o quê? Aquela peneira, né? Organizar, observar, e estruturou lá as 501 perguntas, e os espíritos disseram, lance essas agora, as outras não lance agora, porque o homem ainda não tem amadurecimento suficiente para compreender as questões que estão por vir. E as primeiras 501 perguntas foram mais relativas à comunicabilidade dos espíritos, à relação dos espíritos no convívio conosco e as questões morais, que é a segunda parte e a terceira parte do Livro dos Espíritos. Mais à frente, ele lança a segunda edição do Livro dos Espíritos, que tem 1019 perguntas que nós temos hoje, é essa edição que nós temos hoje. E nessa edição coloca aí mais 518 perguntas. Dessas 518 perguntas, entram as perguntas e respostas relacionadas mais à primeira parte e à segunda parte, que vai falando da questão, primeira parte, sobre Deus, formação do nosso planeta, a estrutura, né, da vida espiritual a nível da formação do planeta. É a primeira parte do Livro dos Espíritos. E a última parte, que é a vida espiritual, que conta sobre a relação dos espíritos no mundo espiritual. São as lutas, os sofrimentos dos espíritos, a relação do espírito com a sua realidade, na comunicabilidade deles em relação aos encarnados, como eles se portam, como eles vivenciam no mundo espiritual. E então conclui o Livro dos Espíritos com a segunda edição. Após o Livro dos Espíritos, lança Allan Kardec um livreto muito interessante que chama Manual Prático do Médium. Nesse livreto, ele trouxe alguns conflitos. É interessante a gente pensar sobre isso, porque Allan Kardec, quando ele coloca esse nome, Allan Kardec, ele também tenta tirar aquela visão dele como o educador, para que as pessoas não comprassem um livro
só porque foi o senhor Rivail que escreveu, o grande educador daquela época. Então, por isso ele coloca o nome Allan Kardec, para que não comprassem o livro porque tivesse o nome dele, mas que comprassem o livro pelo conteúdo, pela informação que o livro estava trazendo, o Livro dos Espíritos. Então, quando ele observa isso, ele identifica aí condições de levar também como cada um de nós interagirmos com os espíritos. Porque começaram a ler o Livro dos Espíritos, começaram a fazer essas interações com os espíritos sem insegurança. Então ele faz um manual prático. E com esse manual prático, as pessoas começaram a deixar de lado o Livro dos Espíritos e pegaram só o manual prático e ficaram utilizando o manual prático para comunicar com os espíritos. Ele aí retirou o manual prático e lança o Livro dos Médiuns, que é essa obra que todos nós temos, com várias perguntas, situações que ocorreram. Kardec demonstra aí que o programa de trabalho da educação, ele tem que ser feito assim. Não é algo que tem que ser formado de imediato. É algo que tem que ser desenvolvido à medida da necessidade de cada um de nós. Então, quando ele lança o Livro dos Médiuns, ele via a necessidade dos homens entenderem os perigos da comunicabilidade, a questão moral, porque as pessoas estavam se comunicando com os espíritos a seu bel prazer, sem uma segurança moral. As perguntas que devemos fazer aos espíritos, se as perguntas elas forem relativas aos nossos interesses materiais, que tipo de espíritos estão ligados a nós por aqueles interesses? Então, a pergunta que se faz aos espíritos está direcionada à resposta em relação aos nossos interesses daquelas perguntas. Então, as perguntas devem ser no objetivo moral de progresso, no nosso objetivo de reformulação da nossa conduta moral, sim, para o nosso progresso, o amparo dos espíritos sobre as nossas questões materiais, mas nos auxiliando a avançar, a evoluir, a reformular a nossa conduta. Assim, nós devíamos aprender no Livro dos Médiuns como perguntar aos espíritos, como interagir com esses espíritos. E mostra também a variedade de mediunidades, ou seja, de fenômenos que ocorriam. A psicografia, a pneumatografia, a vidência, né, o sonambulismo, a psicofonia, a incorporação ou processo que se chama possessão há um tempo atrás, hoje com a visão mais organizada pela incorporação, tantas questões que foram apresentadas nas variedades de fenômenos mediúnicos, da variedade de médiuns, médiuns receitistas, médiuns literários, médiuns que poderiam trazer poemas, tudo isso é a questão do fenômeno em si. E a mediunidade, ela é o mecanismo que os espíritos têm, por intermédio do médium, para eles se manifestarem. Então, um espírito se manifesta junto ao médium de acordo com o que o médium tem a oferecer para os espíritos, tanto da sua posição moral, tanto do seu conhecimento intelectual e tanto também da sua possibilidade a nível orgânico do fenômeno mediúnico. Mas os espíritos estão aqui ao nosso redor, não é isso? Convivendo conosco, nos intuindo, nos ajudando a avançar, a crescer da mesma maneira. Então, por isso, nós vamos estudando a doutrina espírita, vamos estudando esses conceitos que Kardec foi trazendo, pelas informações dos espíritos, para quê? Para nos ajudar da mesma forma a crescer, a avançar, a desenvolver em nós algo melhor, mais seguro da nossa realidade de espírito, num período transitório da nossa encarnação, porque daqui a pouco estamos retornando para o mundo espiritual. E os nossos familiares que já retornaram para o mundo espiritual, não é isso? Quanto também seria bom se eles tivessem entendido, se eles tivessem vivido na encarnação última deles agora, com mais segurança, organizando os pensamentos, os sentimentos, desenvolvendo o processo de avanço, entendendo o seu grupo familiar, ajudando um ao outro, servindo na comunidade, se sentindo feliz no seu programa reencarnatório e retornando para o mundo espiritual em paz. Quantos não conseguiram retornar com paz? Retornam à medida do possível deles, do que eles conseguiram executar. Então a doutrina espírita nos ajuda. O senhor Allan Kardec, com a codificação dessas informações, nos ajuda
com a doutrina espírita a sermos homens melhores, a aprendermos o objetivo da nossa encarnação. Então ele lança, depois do livro dos médiuns, o livro O Céu e o Inferno, que era uma obra que trouxe muita renovação e revolução na mente, principalmente, dos sacerdotes daquela época. Os sacerdotes daquela época, que estavam também estudando a igreja, né, que também estavam estudando o livro dos Espíritos, também queriam conhecer. Será que lá os sacerdotes da igreja, ou qualquer outro lugar, também não tem médium? Médium é o espírito encarnado, né? Nós estamos encarnados, todos nós somos médios. Percebemos os espíritos de uma intensidade um pouco diferente do outro, mas todos nós percebemos. Então, na igreja também tinham os médiuns. É interessante a gente falar desse Papa tão bondoso, que foi João Paulo, né? Antes dele desencarnar, ele falou coisas belíssimas, que eu gosto sempre aqui de repetir. Ele disse assim, olha, o inferno é um mito. Falou lá na Praça São Pedro, lá, né? Olha, o inferno é um mito. Não existe o diabo. Olha que interessante. Isso é um estado de alma. Muito bom. É um estado de consciência. Céu e inferno é um estado de consciência. E olha, outra coisa que ele falou. Olha, quando vocês quiserem procurar os seus familiares que já partiram, podem procurar sim os médiuns. Mas procurem os médiuns da igreja. Ele falou lá. Que interessante, não é? Antes dele desencarnar, ele falava que os pais dele já estavam visitando eles. Olha, eu estou indo, os meus pais já vieram me visitar. E todo mundo achava que ele estava ficando gagá, né? Não queriam nem mais deixar ele chegar na sacada já. Por que ele ia falar agora, né? E ele não dizia para ninguém o que ia falar, não é isso? E era a visão dele de mundo espiritual. A visão dele de espírito, compreendendo aqueles mecanismos todos. E quantos outros médiuns não deviam de ter? Também, não é? Então, imagina o Evangelho segundo o Espiritismo, que é essa obra que nós temos, sendo lançado lá em 1864 e trazendo uma revolução na mente da igreja. Quando os bispos pegavam e viam lá Santo Agostinho, que havia sido o renovador dos conceitos religiosos, da postura do homem em se transformar, né, na oportunidade de crescer, de avançar na igreja, que ele foi um grande revolucionário a nível de transformação dos conceitos também da igreja. Agostinho se tornou Santo Agostinho. E ele vinha falando no Evangelho sobre o quê? Sobre a reforma interior, sobre o egoísmo, sobre a conduta dos homens, sobre o próprio clero. Imagina, aí o clero recebe aquilo ali e diz, poxa, peraí, alguma coisa está errada, né? Dizendo da postura como o espírito deve se portar. Até mesmo os próprios sacerdotes, bispos, cardeais, que haviam desencarnado, também trouxeram a sua palavra no Evangelho segundo o Espiritismo, falando sobre a fé, falando sobre a caridade, dizendo que a salvação não está na igreja, mas está na caridade. Então a igreja não gostou, né? Até então o livro dos médiuns estava indo tudo bem, mas quando lança o Evangelho, a igreja começa a perseguir aqueles grupos que se formavam, como os espíritas, os estudiosos daquela nova doutrina. Mas graças a Deus já não podia mais queimar ninguém, né? A Inquisição já tinha acabado, né? Já não podia mais queimar ninguém, então as pessoas ficavam mais tranquilas, porque as ideias desenvolvendo na França estavam sendo aceitas, na França e em todo o mundo, porque os espíritos só não se manifestavam na França, mas se manifestavam em todo o mundo. Então como ia calar aquele homem que estava organizando aquelas informações, pegando aquelas obras e lançando para vários lugares, para várias cidades da França, mandando aquela obra, Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns, o Evangelho, para vários países, para que as pessoas, quando recebessem aqueles livros, pudessem entender o mecanismo da vida espiritual. Esse é o objetivo da doutrina espírita, estudar, entender esse mecanismo todo, essa convivência com o mundo espiritual, a naturalidade da nossa vida. Então,
Allan Kardec lançava aquele livro para todo lugar. Nessa época, teve uma livraria que pediu alguns exemplares, 300 exemplares, que Allan Kardec mandasse para ele em Barcelona, na Espanha. E o bispo lá da Espanha ficou sabendo sobre esses exemplares. E quando chegaram lá, o bispo mandou prender todos os exemplares lá no porto, né? Que não fosse liberado. Colocou todos aqueles exemplares na praça e mandou que queimasse os exemplares todos, né? Kardec ficou preocupado. E os espíritos disseram a Kardec: não se preocupe, porque isso irá propagar muito mais a informação do conhecimento do que ele acha que vai neutralizar. E assim foi, porque quando terminou lá o processo de queimar, né, a inquisição dos livros, vamos dizer assim, todo mundo queria saber que livro era aquele, que estava lá colocado no index, né, que não podia ser lido pelos cristãos. Mas, graças a Deus, os cristãos já estavam com a mente aberta, já estavam entendendo as grandes lutas, as cruzadas, as grandes dificuldades do passado e queriam saber sobre aquilo. Então, foram comprar. As livrarias todas começaram a pedir ao senhor Allan Kardec que mandasse também para a livraria deles, sem passar com autorização, sem passar pelas mãos do bispo naquela época. Ele não tinha o direito de fazer aquilo. Então, a Espanha, Portugal e tantos outros países ficaram conhecendo. O Brasil também, nessa época, ficou conhecendo. Por volta de 1880, 1878, o Brasil também foi recebendo essas obras aqui. Franceses que vieram, portugueses que vieram, foram trazendo essas obras e foram divulgando aquele método de conhecimento de vida espiritual no Brasil, e o Brasil também foi se estruturando com a segurança do conhecimento que a doutrina espírita tinha a oferecer. Depois do Evangelho, nada melhor do que lançar uma obra chamada O Céu e o Inferno, porque no Evangelho falava, né, sobre os objetivos que Jesus veio trazer para todos nós. E Jesus disse: bem-aventurados os aflitos que serão consolados, que é o capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. Agora, onde que a gente vai ser consolado? Está difícil da gente ser consolado. A gente desencarna e não consegue consolação, né? Então, a verdadeira consolação está na nossa vida espiritual, está na nossa consciência. Bem-aventurados os aflitos. Podem ser perseguidos, podem sofrer, podem desencarnar pela verdade, em busca da verdade. Como ele diz, bem-aventurados que são perseguidos pela verdade, porque deles é o reino dos céus. Se a gente busca a verdade, que a gente seja perseguido, mas quando a gente desencarna, nossa consciência está em paz. Nós temos o céu interior em paz. Então, ele lança o livro O Céu e o Inferno. Com essa obra ele mostra o que era céu, o que é inferno, qual é a visão que o homem tem de vida espiritual, para onde nós vamos, o que acontece conosco na nossa realidade. E nessa obra, o livro O Céu e o Inferno, que é essa obra aqui, ó, fantástica, que todos nós devemos também estudar, conhecer, Allan Kardec, através dos médiuns, vai obtendo informações de espíritos que passaram por várias situações. Espíritos felizes, espíritos medianos, espíritos arrependidos, espíritos suicidas. E esses espíritos vão relatando, pelo mecanismo da mediunidade, na psicografia, ou até mesmo na psicofonia, esses espíritos vão relatando as condições dele no mundo espiritual. Então, Kardec pega essas informações, traz explicações sobre o que é céu e inferno, traz explicações sobre a ideia do céu e inferno nas várias doutrinas, como no budismo, o islamismo, o cristianismo, trazendo aquela visão do que significa céu e inferno e mostrando o que a doutrina espírita tinha a colaborar com essa visão, retirando esse mito de céu e inferno. Talvez o Papa João Paulo tenha lido, né, o livro Céu e Inferno, que ele disse lá, ó, que céu e inferno é um mito, né? Que o diabo é um mito, céu e inferno é um estado de alma, de consciência, né? Que é no nosso interior, e é o que a doutrina espírita fala. Então, a informação faz a gente pensar diferente. A informação faz a gente observar como que está a nossa conduta. Será que é isso mesmo?
E quando a gente começa a se informar, como diz, conhecei a verdade e a verdade vos libertará. Então a doutrina espírita começa a nos libertar. Depois, em 1868, Allan Kardec lança uma obra que para mim é uma das maiores obras que a gente possa pensar. É como se Allan Kardec fosse ficando assim cada vez mais seguro, né? E com essa obra aqui, a Gênese, em 1868, ele lança essa obra. Ele até tinha várias questões que ele não conseguia entender. Uma das maiores questões que ele não conseguia entender, Kardec, e nem os espíritos podiam explicar, era a questão da evolução, porque naquela época já estava se fazendo pesquisas sobre o processo evolutivo, né? Desde a evolução do nada, que é a evolução espontânea, do processo evolutivo das espécies, que Darwin já havia fazendo pesquisa, já vinha fazendo pesquisa. E os espíritos disseram assim: aguarde mais um pouco, para que você lance essa obra, porque existirá uma outra obra que irá lhe auxiliar na formação desta, no processo da própria evolução. E Kardec aguardou e veio a obra de Darwin, ele leu, observou, e através da orientação dos espíritos, Kardec vai trazendo aqui, desde a formação, gente, das galáxias, conhecendo o fluido espiritual, conhecendo o fluido material, que se agrega, formando as nebulosas formando as galáxias formando as estrelas, que é o nosso Sol, os sóis destacando massa do Sol, formando os planetas, e os planetas destacando massa, formando os satélites, como a nossa Lua, e o nosso planeta, com todo o processo de bilhões de anos, se estruturando por esse fluido, formando os seres, desde o elemento mais simples, espiritual, vivendo lá no mineral, passando todo o processo no vegetal, desenvolvendo toda a percepção no animal e conhecendo, entendendo, raciocinando no hominal, que é o ser humano, desde a época primitiva, lá fazendo a descoberta do fogo, fazendo a descoberta das coisas, e a humanidade hoje, que somos todos nós, tendo possibilidade de entender nessa obra toda a criação. E fala sobre os fenômenos mediúnicos, fala sobre as curas de Jesus, mostrando cientificamente como que aquelas curas puderam acontecer, que não eram milagres, são questões naturais que podem ocorrer. Então, uma obra fabulosa. Kardec, ele é magistral, realmente, ele fala de profundo amor sobre a criação de Deus. E desencarna Allan Kardec a 31 de março de 1869. Allan Kardec deixa o seu corpo físico com um aneurisma, de tanto trabalhar, de tanto se esforçar, de tanto buscar a sua parcela no seu programa reencarnatório. E deixa para todos nós 5 obras que nós fomos estudando. E vários outros espíritos, vários outros colaboradores vieram após Kardec, como Leon Denis, que era contemporâneo de Kardec, e dar continuidade na divulgação da doutrina, como Gabriel Delane, também que dá continuidade na divulgação da doutrina espírita, e vários espíritos que viram que a França estava muito fechada para os conhecimentos e mergulharam onde? No Brasil. E aqui no Brasil nós temos vários médiuns, vários espíritas que divulgam a doutrina espírita muito mais até do que a própria França tem divulgado. Então, agradecer a esse espírito, Allan Kardec, para a gente conhecer tudo isso, agradecer a dinâmica dele, a determinação, a força, a confiança, as grandes lutas que ele teve, as perseguições, tudo isso ocorreu com ele. Não foi um homem eleito sem problemas, não. Falência, né? Um casamento dedicado com a esposa que entendeu os objetivos dele, não tiveram filhos, porque o estudo, a educação era o próprio filho deles, né? As pessoas, o sentimento das pessoas era o objetivo de educar o homem. Então nós temos aí esse legado que ele deixa a todos nós, sempre dizendo:
que a obra é dos espíritos. Ele foi só o codificador, organizador, estruturou para que essas obras pudessem chegar a todos nós. Então, nós temos hoje as casas espíritas, que às vezes nos perdemos da visão de Allan Kardec. A nossa visão de pesquisa com Allan Kardec deve permanecer. A nossa visão de ligação com o mundo espiritual deve permanecer. A nossa visão de entender o que é ser médium, o que é conviver com os espíritos, deve permanecer. A nossa visão de divulgar com os encontros que a Casa Espírita faz, com as atividades variadas no trabalho do bem, tem que permanecer. Então, viver, sentir a doutrina espírita, agradecer a Allan Kardec, é dar continuidade, cada um de nós, com a nossa parte, naquilo que ele tem nos deixado, né? Então, que Deus nos abençoe, que esses bons espíritos que sustentam a casa nos fortaleçam, que os nossos familiares que já desencarnaram, que aqui estão participando do estudo de hoje, também fiquem felizes. E se eles não tiveram tempo, né, para conviver com esses conceitos, não tem problema, que eles vão reencarnar, né? E ao reencarnarem, que eles tenham segurança, força, confiança naquilo que eles vão planejar também para eles na sua nova existência. Então é levar esse carinho para eles, é levar esse respeito a eles também, aos nossos familiares, porque muitos deles talvez tenham voltado para o mundo espiritual sofrido, precisando de um perdão, precisando de uma palavra amiga, precisando da gente pedir perdão a eles, precisando de respeito, de amor, e talvez por nossa própria dificuldade de entender tudo isso, talvez não tenhamos dado. Também não tem problema, porque eles só perderam o corpo físico, mas nós podemos falar tudo isso para eles. Através da nossa prece, através do nosso pensamento, do nosso sentimento, eles se ligam a nós. E isso é naturalidade de sermos espíritas. Tá bom? Então, nas nossas preces, vamos lembrar deles, levar o nosso pensamento a eles e agradecer a convivência com os nossos familiares e agradecer a Allan Kardec por ter sido esse grande colaborador de um passo na educação da alma, na educação do espírito. Graças a Deus.